Boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo. É um prazer ter vocês aqui para a gente falar um pouquinho sobre saúde emocional e autocuidado. Mas antes de tudo, como algumas pessoas que estão aqui com a gente ao vivo, outras já me disseram que vão assistir a gravação depois. Algumas não me conhecem, né? Algumas pessoas que entraram aí pelo link, através da divulgação. Eu agradeço a todos os amigos que fizeram essa divulgação, porque a ideia, né, inicial é que a gente consiga, além de falar um pouquinho sobre saúde emocional e autocuidado, que a gente colabore com o Instituto Conta Gotas, através da pessoa do Sandro Castilho, que é quem tem feito todo o movimento, né, de doações de alimentos, doação de sangue, enfim, envolvido em várias atividades. Depois, se ele aparecer por aqui no finalzinho, eu peço para ele se apresentar. E só para vocês saberem, essa instituição que o Sandro Castilho é presidente, diretor, não sei como ele se nomeia, ele faz uma formação de palhaços, que foi onde nós nos encontramos aí na vida, quando eu fui buscar uma formação de palhaços para um grupo de agentes comunitários de saúde, na intenção de levar um pouco de alegria e de fazer ações de promoção à saúde de uma forma mais leve, mais alegre, e também, ao mesmo tempo, de proporcionar saúde emocional para os agentes comunitários, né? Que não sei se todos conhecem o trabalho dos agentes nas equipes de saúde da família aí por Brasil afora, mas os que eu tive a oportunidade de conhecer e consegui fazer essa formação aí em uma das organizações sociais aqui de São Paulo. Tem pessoas aqui de vários lugares do Brasil, então agradeço. Desejo que a gente tenha essa horinha aí, que seja bem aproveitada e que a gente saia, pelo menos um pouquinho, né, transformado, que é o que eu acredito que o conhecimento pode provocar nas pessoas. Então, além de ajudar as pessoas que o núcleo assistencial tem feito esse trabalho, também nos ajudar, né, ter uma via de mão dupla, a gente se ajuda e ajuda outras pessoas. Então, espero que, de alguma maneira, o conteúdo que eu tenho para trazer para vocês essa noite possa ajudá-los e, né, se não for ajudar você diretamente, que ajude as pessoas que estão ao seu redor. Porque todo conhecimento, pelo que eu acredito, ele transforma nós em primeiro lugar, mas ele também tem capacidade e potencial para transformar o outro e aí, por fim, transformar o mundo que a gente vive. Então, vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Não sei se vocês. Boa noite, que legal, o som tá ótimo, que bom. Agora estou vendo os comentários de vocês. Vou compartilhar aqui, vamos ver se torcer para Nossa Senhora do PowerPoint dá tudo certo. E eu compartilhar aqui com vocês. É um prazer estar com vocês, como eu falei. Obrigada aí pelos carinhos. Tem bastante gente que me conhece, mas algumas pessoas que também estão me vendo pela primeira vez. Eu agradeço a confiança, né, de vocês em tanto em colaborar, que vocês podem encontrar aí nas redes sociais, o Instituto, a Operação Conta Gotas e o Sandro Castilho, e verem que é uma instituição séria, e também acompanhar no meu Instagram, né, lidiane.melo.5, outros conhecimentos, enfim, o que eu venho trabalhando nos últimos anos. E aí, então, por que falar de saúde emocional e autocuidado, né? Já há algum tempo, esse assunto ele tem sido um dos assuntos que eu tenho preferido falar e conversar com as pessoas por dois motivos, né? Um deles é porque eu gosto muito e fui procurar porque no meu cotidiano de trabalho fui encontrando essas dificuldades, né? Sou enfermeira, para quem não me conhece, falei que ia me apresentar e não falei, né? Então, sou Lidiane Mello, sou enfermeira de formação e fui enveredando para o caminho da saúde mental, que hoje eu falo muito mais de saúde emocional do que de saúde mental, e eu diferencio apenas porque a maioria das pessoas que eu encontro falam
que pensam, né, que a saúde mental está mais ligado às doenças e os adoecimentos, e na saúde emocional a gente está falando de uma dimensão do ser humano. Na verdade, são coisas que não se separam, né? Mas didaticamente eu tenho feito essa separação, até porque as pessoas têm pedido muito. Então, um dos motivos pelos quais eu fui estudar saúde mental e me aprimorar foi pela minha necessidade, né, ao ver o sofrimento do outro e ao passar pelos meus próprios sofrimentos, sem muito saber como lidar com isso, porque, embora alguém possa pensar, né, como assim um enfermeiro não sabe lidar com saúde emocional? E sim, né, não só enfermeiros, como tantos outros profissionais de saúde, a gente tem um conhecimento muito técnico, né, muito biológico, voltado para as questões do adoecimento da saúde, às vezes até da promoção de saúde, como era o meu caso, né, na atenção primária, que foi onde eu fiquei a maior parte da vida, mas a gente não aprende essas outras dimensões do que nós somos como seres humanos. Então, pela minha dificuldade em lidar com o sofrimento do outro, porque eu sabia muito bem, muitas vezes, um protocolo inteiro de um pré-natal, de uma doença crônica não transmissível, enfim, de agravos epidemiológicos, muitos de imunização e de tantas outras coisas, mas eu não sabia lidar com o que, com o que aquilo causava nas pessoas, né? Um adoecimento que, para mim, muitas vezes poderia parecer simples, para outra pessoa tinha uma dimensão muito maior, e eu sempre ficava naquela situação em como é que eu faço, então, para ajudar essa pessoa a sair desse ciclo que ela está, em que ela já não consegue mais enxergar as possibilidades, né? E eu fui descobrindo ao longo do tempo, e essa tem sido a minha missão, cada vez mais descobrir qual seria uma forma, então, de ajudar as pessoas a lidarem com as suas emoções, e aí descobrir algo que pode parecer até óbvio, né? Mas eu precisava lidar com a minha própria saúde emocional e com o meu próprio autocuidado. E aos poucos eu fui descobrindo e lendo, estudando e até chegar onde eu estou hoje. Não, a gente nunca termina e nunca para, porque o conhecimento do ser humano ele é amplo, né? E a gente está aqui para compartilhar, não só para eu passar para vocês, mas eu também sentir de vocês pelos comentários e o que vocês quiserem conversando comigo aqui. Então, a saúde emocional, ainda mais agora, né, nos tempos de pandemia, quantas inúmeras pessoas que muitas vezes me procuram para receber uma palavra de acolhimento, de cuidado. Então, eu passei a falar muito em faculdades, empresas, enfim, e individualmente também, de como nós podemos olhar para a nossa saúde emocional e o autocuidado. E aí eu já deixo aqui para você um recadinho, né? Não vou falar de tomar banho numa hidromassagem, passar hidratante, fazer atividade física, enfim, coisas que vocês facilmente digitam no Google autocuidado e vocês vão procurar e vão encontrar. E a minha missão tem sido falar de coisas que aparentemente são óbvias, mas que na realidade não são, porque nós não somos acostumados a falar sobre a nossa saúde emocional, a lidar com as nossas emoções e muito menos a ter espaço no nosso repertório de vida de autocuidado. Uma das coisas uma das causas disso é que a gente foi sempre inclinado e desenhado, e, por exemplo, no caso dos profissionais de saúde, mas até da população em geral, a sempre olhar para fora, né? A olhar para o outro, a olhar para fora. E sim, isso não tem nada de errado, mas quando a gente não olha para a gente mesmo, a gente perde a maior oportunidade, porque uma pessoa que não está com a sua saúde emocional em dia, que não tem noções do seu próprio autocuidado, né? De como fazer para a sua vida ser uma vida mais... eu sempre gosto de usar a palavra leve. A gente não vai conseguir cuidar do outro plenamente. A gente vai até falar algumas coisas, mas elas voltam vazias, né? Porque a pessoa que está ouvindo, ela percebe. Então, na minha prática do cotidiano, era muito isso que acontecia. A pessoa, às vezes, me perguntava, mas você faz isso? E como é para você? Né? E aí a gente às vezes, e eu muitas vezes me sentia assim, puxa, eu estou falando algo que é só algo que eu li em algum lugar, não é algo que eu vivo. Então,
parte do que eu acredito é a gente conseguir, então, de alguma maneira, equilibrar o que a gente estudou, o que a gente sabe, o que o Google está aí para oferecer para a gente, mas também para a gente passar para um outro nível de entendimento do que é saúde emocional. Então, para mim, foi começar a enxergar o tamanho da angústia das pessoas, e durante a pandemia, como eu falei, isso aumentou muito, né? Fiz muita, hoje, né, sou especialista em suicidologia, então atuo na prevenção e pós-venção de comportamentos autodestrutivos, que incluem o suicídio, e todo o sofrimento humano, esse sofrimento existencial, ele vai nos levando para que a gente perceba que existe um sofrimento que a gente não consegue falar, não necessariamente terminando num ato, né, de suicídio ou de alguma coisa mais grave, ou até mesmo de uma doença, né, como depressão, ansiedade e outros adoecimentos, que é o que nós não vamos falar aqui. Mas como é que a gente faz, então, para no nosso dia a dia, independente de pandemia, independente das situações em que aconteçam no nosso cotidiano, para que a gente tenha uma saúde emocional e que a gente aprenda a ter hábitos de autocuidado sem nos considerarmos egoístas, né? Porque isso é o que eu estava falando, a gente foi levado a olhar para fora, porque se você olha para você, você é uma pessoa egoísta. Mas eu aprendi que se a gente não olhar para a gente em primeiro lugar, na nossa própria saúde, na nossa maneira de viver a vida e de levar a vida, de olhar para a vida, né? Cuidar de si, cuidar do outro e, consequentemente, cuidar do mundo, a gente não consegue fazer muita coisa, não. Então, minha missão tem sido essa. E aí, uma das coisas mais frequentes, né, nesses atendimentos, e quando uma pessoa às vezes me liga sem saber muito dizer o que ela está sentindo, então começa assim, né, sempre as minhas conversas, mas o que você está sentindo? Me fala. E às vezes a pessoa não consegue traduzir em palavras. Então, uma das nossas necessidades é a gente conseguir encontrar o que a gente está carregando, né? Como se a gente, dentro de nós, a gente, ou, né, você puder imaginar aí algo que você carrega. O que você está carregando? Quais são as coisas que você carrega? Porque todos nós somos hoje, né, nessa noite aqui, 29 de dezembro, aqui com algumas pessoas ao vivo, às 20 horas e 21 minutos. O que você está carregando? A gente carrega tudo o que a gente viu, ouviu e sentiu desde o momento em que a gente estava na barriga da nossa mãe. E até hoje, né, nós somos resultado de todas essas experiências. Então, que experiências são essas? Como a gente lida com as coisas que a gente já passou? Como essas bagagens, né, elas podem hoje interferir na minha saúde mental? E aí uma coisa que é fundamental a gente estabelecer, já entrando bem assim no assunto da saúde emocional, é que nós somos seres em todas as nossas dimensões. A gente didaticamente, como eu falei um pouquinho, separa saúde física, saúde financeira, saúde espiritual, saúde emocional, saúde mental, saúde social e quantas mais saúdes a gente quiser incluir, mas a verdade é que nós somos inteiros e multidimensionais em todas as dimensões. Então, por isso que quando a gente começa a ter diversas ações voltadas para a nossa saúde física, e a gente percebe, muitas pessoas falam, Lídia, mas eu faço atividade, eu me alimento bem, ainda assim tem alguma coisa que eu não sei explicar. É porque todas as nossas dimensões precisam ser vistas. E a saúde emocional é uma daquelas que, em geral, a nossa sociedade moderna não dá muito ibope, não. Talvez agora na pandemia isso tenha ficado um pouco mais evidente, mas né, a gente percebe em falas em diversas pessoas, famosas ou não, pessoas do cotidiano, em que se você acorda com febre, né, e tem lá um termômetro comprovando que você tem febre, todo mundo, as pessoas vão entender. Mas se você acorda num dia que está com uma angústia, que está chorando sem aparentemente nenhuma explicação, as pessoas vão dizer, é frescura, é preguiça, não quer trabalhar, enfim. Então, a gente tem ainda esse comportamento, né, social em que a saúde emocional ela não pode ser priorizada, né? A gente tem que passar pelas coisas muito rápido e a gente foi sendo levado aí nos últimos anos de estudo, de sociologia e tal, e de toda a nossa formação hoje capitalista e do modo como a gente funciona, nada contra,
né? Todos vivemos dentro de um sistema, mas esse sistema nos leva a você precisa ser rápido, você precisa passar por isso rápido. Se não é um problema físico que você vai tomar uma dipirona e resolver, então tem alguma coisa que está errada e é com você. Então, nós assumirmos a nossa responsabilidade sobre a nossa saúde emocional vai nos dar a chance de, sim, superar e suportar as situações e as adversidades de uma maneira diferente, mas também da gente conseguir entender que não tem nada de errado, né? Que a nossa saúde emocional faz parte, como eu falei, do que nós somos. Então, nós somos seres em todas as nossas dimensões. E não tem nada de errado, né? Tem muita frase circulando aí, as teorias facebookianas, né? Tá tudo bem se tudo não tá bem, porque nem sempre todas as coisas estão bem. E aí, com todas essas nossas dimensões, e se a gente se sentir, conseguir enxergar que nós fazemos parte de uma natureza, né, que também não é constante, que na sua perfeição tem todas as imperfeições possíveis e tem toda a sua capacidade de mudar, né, e de se renovar, como as estações do ano, como o que acontece com os animais, né? E com a gente mesmo, nós somos só parte. Então, a saúde emocional, sim, ela faz parte do todo. E não dá para a gente só ignorar essa parte, fingir, você não existe, eu vou ficar aqui com o que estão me pedindo e me propondo, né? Para que eu seja, para que eu faça, para que eu produza. Eu gosto muito de uma frase do Ailton Krenak, não sei se vocês conhecem, um líder indígena, que diz que a nossa maior preocupação deveria ser em produzir afetos. E essa é uma das grandes necessidades que nós, como seres humanos, temos, e muitas vezes isso é algo que fica em segundo plano, porque o que a gente está precisando produzir, né, são coisas, são matérias, são bens, enfim, a gente está muito preocupado por isso. Então, uma das causas desse negligenciamento que a gente tem da nossa própria saúde emocional e do nosso autocuidado é justamente tudo o que essa nossa sociedade moderna nos oferece de distrações. Todo tipo de distração possível, Instagram, Facebook, TV, enfim, todas as coisas feitas para a gente mergulhar em algo que não é no que na gente mesmo e naquilo que a gente sente. Então, quando eu pergunto para as pessoas o que você está sentindo, e quando muitas falam, eu não sei, eu realmente acredito que a pessoa não sabe, porque ela não aprendeu isso em nenhum momento. E hoje, aqui nessas horinhas, eu queria compartilhar com vocês, então, como é que a gente faz para ter alguns comportamentos, algumas ferramentas, eu chamo isso de ferramenta, né? Assim como tem ferramentas do mundo corporativo, ferramentas e recursos da medicina, enfim, a gente também tem recursos e ferramentas que nós podemos utilizar para que a gente se reconheça nas nossas necessidades e aí sim a gente vai partir para o autocuidado. Porque, como eu disse, se você digitar autocuidado no Google, vai sair lá muita coisa. Faça caminhada 3 vezes por semana, tome mais água, coma XY alimentos, enfim, e coisas que muitas vezes nem cabem no nosso cotidiano, não fazem o menor sentido, né, para algumas pessoas, mas a gente também vai tendo esse padrão, né, do que é autocuidado. Então, aqui é o que eu quero que vocês saiam nessa noite, pelo menos tendo um pouco mais de consciência, é que o autocuidado é muito além do nosso cuidado corporal, físico, biológico, né? Ele pode nos trazer, inclusive, muito mais consciência do que nós estamos fazendo aqui no mundo e das nossas necessidades para prosseguirmos, né? Para conseguirmos superar ou, no mínimo, suportar as situações que nos acontecem. E aí, né, tem essa divisão, então, do que é razão e do que é emoção, que muitas vezes a gente é levado a acreditar e a fazer. Então, o que é racional, o que vem do seu cérebro, né, daquilo que você consegue interpretar, analisar, racionalizar, isso é importante. Aquilo que traduz emoções, aquilo que é subjetivo, que é próprio, que é só seu, que não tem outro que consiga interpretar a não ser você mesmo, isso a gente deixa de lado. E aí o que acontece quando eu disse, né, que nós somos multidimensionais, nós somos integrados, somos integrais.
E quando eu esqueço um lado, eu tendo, né, a falar, então essa emoção não importa, o que é valorizado é o que é racional, enfim, o que é analítico, então é isso que eu vou procurar e vou deixar de lado as minhas emoções. O que vai acontecer é que em algum momento, em algum nível grau, a gente vai ter algum adoecimento, porque isso é integrado, e um está sempre influenciando o outro. Então, a gente consegue entender, por exemplo, que quando a gente está nervoso, a gente tem diarreia, mas a gente não consegue entender, às vezes, que quando a gente está passando por uma situação, alguma outra situação de trabalho, enfim, que seja de preocupação e tal, que a gente possa ter desânimo, que a gente possa ter angústia, que a gente possa ter tristeza, né? Então, essas duas partes a gente precisa considerar e elas são relevantes e elas são, como eu disse, né, integradas. Não dá para a gente ignorar uma, então eu vou ignorar todo o meu lado sentimental, não quero saber disso, e vou só para o lado racional. Em algum momento, em algum nível grau, como eu disse, a gente vai se deparar com alguma situação que nos vai tirar do eixo e a gente não vai encontrar resposta na razão, porque a resposta está em outra dimensão. Está na nossa saúde emocional, está nos nossos sentimentos. Então, a importância da gente equilibrar as duas coisas, né? Tanto o racional, ele é importante, ele é o que fez, né, o homem chegar na sociedade que nós temos hoje, com toda a tecnologia, enfim, e toda descobertas científicas, mas o nosso lado emocional, aquilo que nos motiva, aquilo que representa os porquês, nossos paraquês, né? Para que a gente faz as coisas que a gente faz, o que representa uma das nossas necessidades humanas básicas, que é o afeto, ela vai estar lá localizada na nossa dimensão emocional. Então, é extremamente importante que a gente considere que ela é a essência do que nós somos, que a gente considere para a gente mesmo e para o outro também. Porque muitas vezes a gente, por não entender a nossa própria saúde emocional, os nossos sentimentos e emoções, a gente tende a desvalorizar o que o outro sente. E aí a gente entra num círculo vicioso, né, de julgamentos e de relacionamentos que muitas vezes não vão bem, porque a gente não consegue considerar essa dimensão como importante, inclusive no ambiente de trabalho. Né? Eu falei para vocês que faço bastante treinamentos em empresas e é muito comum que as necessidades que são relacionadas ao afeto e ao cuidado humano, elas sejam muito menos consideradas e valorizadas do que aquelas outras necessidades que são as físicas, né? Que são, por exemplo, e voltadas para a razão. Dinheiro, horário de trabalho, enfim. Tá fazendo sentido para vocês? Aqui tem gente que está falando que as nossas mochilas são bem importantes de ver, né, Camila? É verdade. Escurafunchar, limpar. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente tiver a consciência do quanto ela é importante. Eu gosto de dizer que a nossa saúde emocional, ela pode alinhavar todas as nossas outras saúdes. Sabe? Quem é costureira sabe o que é alinhavar, por isso eu fiz essa máquina. Ou quem já viveu alguma situação, experiência com costura. A gente costurar, né? Todas as nossas diversas dimensões para nos tornarmos seres humanos íntegros e a gente conseguir levar a nossa vida com os nossos compromissos, com aquilo que é importante para a gente. E aí a necessidade da gente conseguir, então, né, parar e perceber, eu gosto muito desse verbo, vocês podem anotar aí, perceba quais são os seus sentimentos, né? Quais são suas sensações? Sentir não é algo que é errado, que é fraqueza, ou indica que a gente é menos do que uma outra pessoa que não sinta. Às vezes a gente não fala isso, aquela pessoa não sente nada, não tem sentimentos, e no fundo a gente está sempre valorizando essa pessoa, né, que consegue olhar tudo de uma forma racional. No fundo, se a gente for olhar bem, né, e eu sei que de perto isso acontece muito aqui, às vezes a pessoa parece uma fortaleza, né, é como um Instagram, que a vida da pessoa é linda, é maravilhosa e tal, quando você está perto dela, né, você consegue compreender o porquê de tanta postagem, às vezes, não tem nada de errado nisso, também posto lá um pouco da vida, todos nós fazemos um pouco disso, mas a gente consegue perceber, né, o quanto ela precisa estar fora, porque estar dentro está pesado.
tá lá na mochila, tantas coisas que a gente não conseguiu olhar e não conseguiu perceber. Então, sentir, eu gosto muito dessa autora, se vocês tiverem a oportunidade de ler, Brené Brown, ela fala a coragem para liderar, ela tem a coragem de ser imperfeita, ela tem vários livros. E ela fala que sentir é ser vulnerável, e essa é uma das nossas capacidades de sermos vulneráveis, essa é a nossa, vamos dizer assim, até o nosso modo de estar no mundo é ser vulnerável, né? E aí como é que a gente pode, então, viver essa vulnerabilidade, que faz parte, é parte, né, intrínseca do que é ser humano, a gente achar que isso é fraqueza, que isso é menos, que isso não é importante. Então, acreditar que a nossa vulnerabilidade é uma fraqueza é acreditar que sentir é fraqueza. E sentir é parte. Lembra que eu falei? Nós somos multidimensionais. Os sentimentos e as emoções fazem parte, desde o momento em que nós fomos concebidos. Né? E quer a gente goste ou não, nós somos seres emocionais. Então, às vezes, quando eu faço essa pergunta, você acha que nós somos seres emocionais ou racionais? Eu ouço muito mais vezes as pessoas dizerem que nós somos seres racionais, porque a gente racionaliza, mas antes de a gente racionalizar, quando algo acontece, quando a gente tem um gatilho, a primeira coisa que a gente tem é uma emoção, que gera um sentimento. E que muitas vezes a gente vai colocando debaixo do tapete e a gente vai ficando com aquele tapete, já sabe, quando já está levantando de tanta coisa lá embaixo que a gente não sabe nem por onde começar. Então, cuidar da nossa saúde emocional e uma prática de autocuidado é perceber como você lida, né? O que acontece, às vezes até no seu próprio corpo, né? Não só na mente, mas no seu corpo. O que acontece com o seu corpo quando você passa por uma situação que te desperta um sentimento e uma emoção? Então, das práticas de autocuidado é a gente silenciar um pouco a mente, que fica falando um monte de coisa e tentando racionalizar e buscando explicações racionais, para ouvir um pouco mais a nosso lado emocional, né? O que o nosso coração diz. E sim, nós somos seres emocionais. Eu gosto muito de um autor que me ajuda muito a perceber, né? Eu falei para vocês que eu gosto bastante desse verbo, a saúde emocional de um outro ponto de vista que não das doenças, né? Viktor Frankl. Não sei se vocês já ouviram falar, ele foi um escritor, um médico, escritor, escreveu uma teoria inteira e ele foi levado para um campo de concentração na época da Segunda Guerra Mundial, ele era judeu. E uma das coisas que ele escreve em um dos livros dele é que nós não somos resultados daquilo que acontece com a gente. Então, está acontecendo uma pandemia, aconteceu um fato, um acidente, enfim, o que quer que seja que esteja acontecendo na nossa vida. Nós somos resultados das escolhas que nós fazemos diante desses acontecimentos e dessas circunstâncias. E aí, a gente tomar consciência disso, a gente olhar para isso de uma forma responsável e comprometida conosco mesmo, vai nos dar uma autonomia, né, e um protagonismo para aquilo que a gente faz. Porque muitas vezes a gente ou está no lugar da vítima ou do carrasco, né? Em geral é assim. Ou aquela pessoa ela é vítima ou aquela pessoa é carrasca, ou eu sou a vítima ou eu sou a carrasca. Em geral, quando é com a gente mesmo, nós nos consideramos vítimas. E nós não somos vítimas. Quer dizer, a gente até pode ser vítima se a gente se colocar nesse lugar. Mas para a gente ter cuidado com a nossa saúde emocional, a gente precisa se colocar no lugar de protagonista. Que a maneira como eu reajo, a maneira como eu me comporto diante das coisas que me acontecem, são minha responsabilidade. E aí é claro que se eu não olho para como eu me sinto, para como eu percebo o meu corpo, para como eu percebo minhas necessidades, claramente eu vou tender a dizer que a culpa ou a responsabilidade ou o nome que eu queira dar vai ser sempre do outro. E aí a gente de novo entra num círculo vicioso em que a nossa vida, a nossa saúde e o nosso cuidado está nas mãos de outra pessoa. E embora nós somos seres coletivos, né, nós não somos seres individuais, nós somos uma espécie coletiva, né, que vive com a dependência e a interdependência tudo ao mesmo tempo.
Mas a independência absoluta entre os seres humanos, ela não existe. A gente está sempre dependendo de uma outra pessoa. Mas isso não quer dizer que o outro seja responsável. E muitas vezes é mais fácil, até porque a gente não aprendeu a fazer de outro jeito, que a gente considere que eu não tive escolha. Né? E quando a gente vai olhar bem, estudar muito, hoje não dá tempo de eu falar sobre isso aqui, mas sobre escolhas, mas se a gente olhar bem, né, só parar alguns minutinhos e olhar bem, a gente sempre pode fazer uma escolha. Como é que eu reajo, né, como é que eu me comporto diante das circunstâncias. E ele lá num campo de concentração percebeu isso. E toda vez que eu vejo agora um filme que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, eu percebo como as pessoas conseguiram suportar, né, as que saíram vivas dos campos de concentração, suportar todas as tragédias e as coisas que eles passavam lá, e os medos, e as angústias, e os desafios, porque elas escolheram se comportar de X, Y maneira diante daquilo que estava acontecendo. Então, eu recomendo essa leitura para quem quiser. Ele tem alguns livros bem facinhos, O Sentido da Vida, Uma Vida Sem Sentido, tem vários livros, vocês botam aí no Google que sempre ajuda a gente. E aí eu falei já, né, de vulnerabilidade, que é uma das nossas expressões, algo que é parte, né, da nossa essência, e como a gente pode viver essa vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade, porque a gente se sente exposto, a gente se sente, né, nessa nossa sociedade, como eu disse, fracos diante daquilo que nos torna vulneráveis. Mas, na verdade, a vulnerabilidade é positiva, né? Nascem as nossas emoções e a nossa maneira de lidar com coragem diante das circunstâncias que nos acontecem na vida. Então, lembrar, né, naquele momento de vulnerabilidade, que isso não é ruim. Isso é só a nossa essência humana acontecendo ali. E que a gente pode olhar para aquilo e olhar para os nossos sentimentos e para as nossas emoções e perceber algumas coisas que são importantes e que são, de fato, o que faz sentido na nossa vida. E aí eu trouxe aqui, claro, tem uma imensidão de coisas que a gente pode estudar e falar sobre saúde emocional e autocuidado, mas eu quis que vocês que toparam participar comigo dessa colaboração aí para o Instituto Conta Gotas e para a Operação Conta Gotas e para o Instituto, pudessem ter coisas simples que vocês se lembrassem, né, de usar. Então eu escolhi 4 das que eu considero mais frequentes ferramentas que a gente pode se utilizar para que a gente tenha hábitos de autocuidado no nosso cotidiano. Porque autocuidado não é algo que eu vou fazer promessa de ano novo. Autocuidado não é algo que eu vou fazer antes de um evento especial, né? Por exemplo, eu vou casar, então eu preciso fazer X, Y, Z para caber no vestido. Eu vou entrar na faculdade, eu vou mudar de emprego. Não. São hábitos diários que a gente vai estabelecer, que a gente pode escolher estabelecer para que a gente tenha, então, de fato, uma saúde emocional que nos permita fazer escolhas conscientes. No final de tudo, é isso que eu desejo para todos nós, como seres humanos, que a gente faça, quanto mais vezes melhor, escolhas conscientes. Então, um dos passos para a gente ter autocuidado, para a gente cuidar da nossa saúde emocional, que eu separei aqui, ficou separadinho aqui, né? É que a gente precisa estar consciente, acabei de usar essa palavra, né? Consciente das nossas necessidades. A gente começa a ter necessidades desde a barriga da mãe. Só que na barriga da mãe é tudo meio mágico, né? Você não precisa fazer muitas coisas e as coisas vão chegando lá. Preciso de água, chega, preciso de nutriente, chega, preciso disso, chega, preciso daquilo, chega. E aí a gente sai da barriga da mãe e a gente aprende algumas coisas, né, tipo chorar, né, para a gente ter algumas das nossas necessidades atendidas, e a gente vai aprendendo enquanto criança como é que a gente lida então com essas nossas necessidades, mas muitas vezes, se a gente não aprende, não vai evoluindo e amadurecendo em perceber, né, quais são as nossas necessidades, a gente se torna um adulto que parece aquela criança birrenta, que chora no chão do supermercado ou de algum outro lugar, mas não consegue dizer o que precisa, porque não sabe identificar. Então,
se tornar consciente das suas necessidades. O que você precisa para vencer mais uma manhã, para vencer mais um dia. A gente fala, né, tanto em um dia de cada vez, quando a gente está falando em saúde emocional, um dia de cada vez. Na pandemia a gente falou isso, vamos vencer um dia de cada vez. A gente ouviu muito isso, né? Mas às vezes como eu ouvi de um poema, às vezes é meio dia de cada vez. Quais são as necessidades que eu tenho para passar esse meio dia? Quais são as necessidades que eu tenho para passar o dia? E aí a gente perceber, então, quais são as nossas necessidades. Se a gente tiver consciência disso, do que eu estou precisando agora, preciso de um abraço, preciso conversar com alguém, preciso de alimento, né? Existem algumas necessidades que são básicas. Do que eu preciso hoje, agora? Eu preciso colocar isso em palavras, para que eu mesma possa ir atrás daquela minha necessidade de autocuidado, de saúde física, emocional, o que quer que seja, e para que, se essa minha necessidade ser suprida, eu dependa de uma outra pessoa, que eu consiga dizer para ela qual é a necessidade que eu tenho. Então, aqui eu coloquei, não vou falar todas, mas só para vocês saberem, necessidades humanas básicas que a gente, como ser humano, nós temos, de autonomia, celebração, integridade, interdependência, lazer, espiritualidade, as físicas, né? E aí tem um médico colombiano que eu assisti no filme A Ausência que Seremos, que diz que a gente pode resumir todas as nossas necessidades humanas em 5, né? Água, abrigo, alimento, ar e afeto. Então, ele resumiu tudo que nós necessitamos como seres humanos nesses 5 As. Então, quando a gente tem uma necessidade que não sabe muito bem, está sentindo algo que não sabe muito bem o que é, a gente pode ir por essas linhas que a gente tem grandes chances de encontrar o que a gente está precisando. O segundo passo, esteja consciente, seja consciente de suas prioridades e as liste. Então, listar as nossas prioridades. O que é prioridade para você? Muitas vezes, quando eu atendo uma pessoa e pergunto, né, quais são suas prioridades? O que de fato é importante para você? Muita gente não consegue me dizer, ou tem uma certa dificuldade, sabe? Tem que parar um tempo e pensar. A gente precisa estar consciente de quais são as nossas necessidades, de quais são as nossas prioridades, né? Falei necessidades primeiro, mas a ordem aqui não vai influenciar em nada. Quais são as suas prioridades? Outro dia, num grupo que eu estava fazendo treinamento, eu falei, olha, liste para mim 5 pessoas, 5, não falei mais que isso, 5 pessoas que são suas prioridades. E aí eu convido você a fazer esse exercício aí. Não sei se você tem papel e caneta aí na mão, mas se vocês tiverem, faça esse exercício. Quais são as 5 pessoas que são prioridades na sua vida? Faz aí rapidinho. 2 segundos, enquanto eu tomo um golinho de água. Ou faz na cabeça mesmo. 1, 2, 3, não importa a ordem, tá? Não é por ordem. São 5 prioridades da sua vida. Se quiser escrever aí no chat. Eu fiz, Lid. Eu estabeleci aqui minhas 5 prioridades. 5 pessoas que são prioridades. Alguém fez? Espero que sim. Mas se não fizeram, eu deixo esse desafio de você ser consciente e listar quais são suas prioridades. E aí, o que aconteceu? Quando eu terminei de perguntar para os profissionais, né? Por acaso, entre essas 5 prioridades, o seu nome está aí? Essas 5 pessoas. Se o seu nome não estiver entre as suas 5 prioridades, talvez tenha algo que você precise rever sobre saúde emocional e autocuidado. Porque para a gente conseguir ter alguém como nossa prioridade, a gente também tem que estar no bolo. Não sei se primeiro, segundo, terceiro lugar, como eu falei, a ordem não importa. Mas nós precisamos estar conscientes que nós também somos nossa prioridade. O nosso mundo existe a partir de nós. E é a partir do nosso mundo que a gente consegue cuidar de nós, cuidar do outro
e cuidar do mundo. Então, se por acaso você não estava entre as suas 5 prioridades, dá uma olhadinha com carinho nisso. E aí uma outra coisa que é importante com relação a prioridades. Dessas 5 pessoas que você listou, quanto tempo faz que você não fala para ela que ela é uma prioridade para você? Ou quanto tempo você fica sem falar com essa pessoa, sem ver, sem falar? Na pandemia a gente ficou sem ver muita gente, mas sem falar, sem mandar um oi, sem nada. Então, como é que a gente pode dizer que essa pessoa é prioridade se no cotidiano eu não demonstro isso? E aí, outro dia, minha filha, que tem 5 anos, me falou assim: Mamãe, a gente não precisa falar para o pai e para a mãe que a gente ama, né? Eles já sabem. E aí eu respondi para ela, falei: Não, se você não falar, a gente não vai saber. Se você quer dizer que me ama, se você sente que me ama, você precisa me dizer. Porque é outra coisa que a gente aprendeu. Ah, mas isso ela sabe, é óbvio, ela é minha mãe, ela é meu marido, ela é minha esposa, minha namorada, é meu melhor amigo. E a gente, da mesma maneira que tem necessidade de ouvir que a gente é uma prioridade na vida do outro, a gente também precisa falar para o outro ouvir. O outro também tem a mesma necessidade como ser humano. Algumas pessoas lidam melhor com isso, às vezes você fala para alguém, a pessoa, tá, né? E desconversa, porque falar sobre emoções é algo que é bastante, é um tabu, né? Com muitas pessoas, em muitas famílias. Mas se você listou aí 5 prioridades, 5 pessoas que são prioridades, manda aí para essa pessoa, olha, você é uma prioridade para mim. E se, como eu falei, né, algumas pessoas aqui, ó, fiz e o próprio nome não estava. A gente precisa olhar para a gente como uma prioridade. O nosso mundo existe a partir do que nós somos, da potência que nós temos e do humano, né, da nossa própria humanidade. Então você precisa ser, se você escolher, com certeza o seu caminho vai ser muito melhor. A sua saúde emocional muda quando você está entre as suas prioridades. Se não é para fora, é para fora. É para o trabalho, é para o estudo, é para o outro, é para qualquer outra coisa. Mas e para você? Para que tudo isso? Então, dá uma revisada. E aí, como eu falei, se também faz tempo que você não fala para essas 5 pessoas, né? Para essas pessoas que elas são prioridades na sua vida, manda um zap. Manda um oi, liga, faz uma visita. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa dizer assim, faz uma visita, nem que seja visita de médico, porque visita de médico também cura. Visita de médico, aquelas visitinhas, né, de 10, 15 minutos. Olha, vim aqui te trazer um bombom, falar um oi para você, fazia tempo que eu não te via. Mesmo que seja assim, se essa pessoa é prioridade para você. E aí, 3, então, falei da consciência das nossas necessidades, da consciência das nossas prioridades, e agora o equilíbrio entre dar e receber. Uma das principais coisas que aparecem quando eu estou atendendo uma pessoa, ou quando eu vou mesmo nos treinamentos, é assim, Lid, mas eu tô cansada, tô exausta, tô cansada, tem muito cansaço. E aí quando você vai pesquisando, conversando com a pessoa, e aí você percebe que o cansaço é que a pessoa sente que ela só dá. Ela dá para o trabalho, ela doa para a família, ela doa para as pessoas, ela doa para as prioridades, mas para ela não. Então, o equilíbrio entre dar e receber, inclusive de você mesmo, né? Porque se você não é uma prioridade, você está dando só para fora e para você. E eu não estou dizendo de pequenas indulgências ou mimos que a gente se dá quando a gente faz uma coisa que acha que está merecendo, não. Eu estou dizendo de ações, comportamentos, de olhar, de tempo, de respiro. Esse equilíbrio, essa balança entre dar e receber é uma das causas de adoecimento. É uma das causas da gente se chegar à exaustão, ao burnout no trabalho. Então a gente precisa sempre observar e procurar esse equilíbrio, porque muitas vezes a gente não aceita receber. Por muitos anos eu fui assim, eu achava que eu não precisava de nada. Fui fazer algumas coisas, inclusive, para poder ajudar os outros. E aí foi quando eu percebi o quanto eu precisava me cuidar. Então, receber de mim mesma o cuidado. E a gente precisa sempre equilibrar. Aprender a receber também é difícil.
Porque às vezes quando a gente está recebendo algo de alguém, a gente se sente vulnerável, e vulnerável está associado à fraqueza. E não é nada disso. Estar de bem, né? Um estado de bem-estar emocional é a gente aprender a dar quando tem que dar e a receber quando precisa receber, né? Então, consciência das necessidades, consciência das prioridades, procurar o equilíbrio entre dar e receber. E aí, o quarto passo, não menos importante, é estar consciente do seu lugar. Eu ia colocar no mundo, mas eu gosto de falar na vida. Qual é o seu lugar na vida? Percebe que praticamente em todas elas a gente precisa estar consciente. Então, é esse momento em que eu paro e eu percebo e eu olho. Isso é autocuidado. Então, estar consciente das necessidades, estar consciente das prioridades. Procurar o equilíbrio entre dar e receber é estar consciente do que você está fazendo. E aí, qual é o seu lugar, que a gente pode chamar de pertencimento? A falta de pertencimento também é uma das grandes causas, assim como o desequilíbrio da balança entre dar e receber, em nos causar adoecimento. E é aquele momento em que a gente está num lugar que faz mal, que a gente está com pessoas que fazem mal, que a gente está, às vezes, exposto a situações que não fazem bem. Eu não estou dizendo para a gente sair correndo de tudo que faz mal, né? Porque tem essa, viva o bem-estar, full time, como eu falei, não existe isso o tempo todo, a gente está sempre bem, vivendo a família Doriana. Tem momentos que são difíceis, e tem escolhas que são difíceis de fazer mesmo. Mas qual é o seu lugar na vida? O que a vida pode esperar de você? Normalmente a gente faz essa pergunta, né? O que eu posso esperar da vida? Mas a pergunta que pode nos levar a ter hábitos de autocuidado é essa: qual é o meu lugar na vida? Para que eu me levanto da cama todos os dias? Para que eu faço o que eu faço? E eu falei lá de Viktor Frankl e ele fala da palavra sentido. Então, qual é o sentido das coisas que eu faço? Para que eu estou fazendo isso? Muitas vezes a gente está fazendo no automático. A gente está fazendo porque falaram que era assim, a experiência que eu tenho de outras pessoas é que assim é que dá certo, e a gente não é forma de pão, né? Que saímos todos iguais. Somos todos diferentes, iguais na nossa humanidade. Então, muitas vezes, e aí eu digo, né? Pode parecer que é óbvio, que o que serve para o outro pode não servir para mim. Mas a gente vive pensando que o que serve para o outro é o que deveria servir para mim. A gente vive nessa busca de olhar comparativamente para o outro. Mas aquilo deu certo para ela, tem que dar certo para mim. Mas ela conseguiu aquilo e aquilo também é bom para mim. Você tem que perceber o que é bom para você. Você precisa estar consciente do seu lugar na vida. Então o certo é casar, ter filhos e, enfim, envelhecer e morrer, né? Como a gente aprende lá no ensino fundamental do ciclo da vida. O ciclo da vida é a gente estar consciente do nosso lugar na vida, do nosso lugar. O que faz sentido, o que é importante, o que é prioridade. E aí é óbvio que no momento em que eu faço essas coisas, e eu estou falando de autocuidado, de novo, muita gente fala, Lid, mas isso parece um hábito tão egocêntrico e egoístico. E na verdade não é. Só que quando a gente é levado a acreditar nisso, a gente vai fazendo as coisas no automático e fazendo aquilo que estão dizendo que é para a gente fazer. E, de novo, não estou dizendo para a gente não olhar para o outro, mas é a partir do meu olhar que eu consigo olhar para o outro. É a partir do meu cuidado que eu consigo cuidar do outro. E como eu falo muito para profissionais de saúde, mas isso serve para qualquer pessoa, né? As nossas relações familiares, relações de trabalho. Eu preciso ter um estado de bem-estar para conseguir proporcionar o bem-estar para o outro, ou para conseguir produzir aquilo que eu acredito que tem que ser produzido. Esse desenho aí eu não conheço não, ouvi falar, né? Onde está o Wall-E? E aí eu pergunto para você, onde você está na vida? Você está na sua própria vida? Ou você está vivendo a vida que as pessoas esperam de você? Que criaram para você? Que desenharam? Ou você não tem nem consciência de que vida é essa? Tá só vivendo.
de modo automático, de modo padronizado. E quanto mais no automatismo a gente vive, maior chance a gente tem de ter uma saúde emocional doente ou de adoecer. Então, o meu convite é que, a partir desses 4 passos, a gente consiga, de alguma maneira, ter leveza na nossa saúde emocional. Assim como a gente quer leveza na nossa saúde física, né? A gente não quer ficar com a pressão alta, a gente não quer ter diabetes, a gente não quer nenhum adoecimento, na verdade, né? A gente não quer ter Covid, a gente não quer ter gripe, a gente quer ter bem-estar. Como seres multidimensionais e integrais, a gente precisa ter bem-estar em todas as nossas dimensões. Então, esses 4 passos para que a gente consiga alcançar a nossa saúde emocional e esses 4 passos de autocuidado. Aí lembra que eu disse, eu não vou falar de autocuidado em beber mais água, isso vocês já sabem. Talvez isso que eu estou falando aqui também, mas o que eu quis trazer é a minha visão sobre saúde emocional e autocuidado, e se isso for bom para alguém, para uma pessoa que seja, assim como foi para mim, já faz isso é o que faz sentido na minha vida. Esse é o meu lugar na vida. Compartilhar os meus conhecimentos e aquilo que eu sinto, para que você também consiga ter autocuidado e saúde emocional. Para que você consiga expressar o que você veio e realizar o que você veio fazer aqui, o que você acredita, o que é prioridade para você. Quando eu falei lá de prioridades, eu falei de 5 pessoas, mas você pode ter 5 coisas, 5 crenças, 5 qualquer coisa, ou quantas você quiser. O exercício é que você tenha consciência daquilo que é prioridade, porque às vezes a gente está fazendo coisas que não são prioridades. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo processo seletivo, eu já fiz isso na vida por um tempo, me trouxe uma experiência fantástica, embora fosse algo bem cansativo, né, e que me trazia um senso de responsabilidade muito grande na vida da outra pessoa que estava ali procurando emprego. Mais uma vez, um enfermeiro estava procurando emprego, e aí, quando, né, fazendo a pergunta, ele era muito bom e ele ia ser aprovado, e eu falei assim, de qual dos outros 2 você vai sair? E ele disse, de nenhum. Então, ele ia ter 3 empregos, e eu fiquei pensando comigo, gente, que horas que esse menino vai viver se ele tiver 3 empregos? Eu falei, a única coisa que veio na minha cabeça para perguntar para ele foi assim, mas que horas você vai dormir? E ele riu e ele falou, eu tenho uma prioridade, que é terminar de construir a casa dos meus pais. E naquele momento, né, me deu um nó na garganta, um aperto no peito, e eu disse, se é uma prioridade para você, faça, mas coloque prazos. Por quanto tempo? Porque a gente não consegue não ter as nossas necessidades humanas básicas por muito tempo na vida. Então ele praticamente não ia dormir. Ah, não, porque um eu trabalho 6, o outro eu trabalho 12 por 36, era uma confusão. Esse menino ficou marcado, né, na minha mente, assim, e eu sempre lembro dessa história. Ele tinha muito claro o para que ele ia fazer aquilo, o para que ele estava buscando um terceiro emprego. E se é que eu pude ajudar em algo, eu disse, marque um prazo. Por quanto tempo? Porque o seu autocuidado e a sua saúde emocional também são prioridades, devem ser. Ninguém doente pode cuidar de outra pessoa. Um profissional adoecido não cuida de ninguém, se não cuidar de si mesmo primeiro. Então, às vezes a gente está fazendo diversas coisas e muitas coisas e está ficando em lugares, como eu falei ali, né? Em lugares ruins, em relacionamentos ruins, sem entender muito, sem ter consciência do para quê aquilo. E aí isso vai adoecer muito mais e vai te trazer muito mais transtornos. Então, seja como estiver a sua saúde emocional e a sua relação com o cuidado da sua saúde emocional, tenha claro, né, quais são os seus praquês. Tenha consciência. Então, uma maneira que eu ensino para as pessoas é escreva. Né? Quando a gente escreve, então a gente usa a nossa parte emocional e a nossa parte racional também. Então a gente tem que ter prazo para as coisas,
a gente tem que ter o para quê das coisas. Isso é autocuidado, para além do cuidado físico, que é tão importante também. Não estou dizendo para agora a gente, vou cuidar só dessas coisas, ter consciência, perceber isso e aquilo, e não vou mais nem tomar banho e escovar dente. Não, né? A gente tem que, como eu disse, né, desde o início, somos seres integrados, somos seres multidimensionais e todas as nossas dimensões são importantes. E, inclusive, as dimensões e a dimensão daquilo que a gente faz para o outro, como coletivo, como humanidade. Isso também é importante. E aí, de novo, do livro que eu falei para vocês, né, da Brené Brown, para a gente ir encerrando. Eu não sei se vocês querem depois fazer alguma pergunta aí no chat, alguma dica, enfim. A frase que a Brené Brown traz e que para mim faz muito sentido. É preciso coragem para ser imperfeito, porque essa é uma outra coisa que nos trava, que nos coloca muitas vezes em situações em que a gente não consegue dar o próximo passo, porque a gente não se considera perfeito naquilo, então a gente não vai fazer, né? Mas a gente pode abraçar e aceitar as nossas fraquezas e até mesmo amá-las. Isso é o que a Brené Brown diz, é um desafio. É amar as fraquezas, olhar para elas e acolher a fraqueza, deixar de lado a imagem da pessoa que a gente deveria ser para aceitar a pessoa que a gente realmente é. E eu tirei um trechinho, né, dentro do contexto, ela não está dizendo, faz só isso aí mesmo, seja um ser humano medíocre que tá bom. Não, muito pelo contrário. Seja a pessoa que você realmente é. Se você tiver consciência das suas necessidades, se você tiver consciência das suas prioridades, se você tiver consciência do seu lugar na vida, né? Com certeza, você pode escolher, e eu falei um pouco de escolhas, ser a pessoa que você de fato é, sem precisar alcançar as expectativas alheias, mas as suas próprias. E aí a gente já é tão crítico com a gente mesmo, né? Se a gente puder aceitar que algumas coisas nós não somos tão bons, que algumas coisas a gente leva mais tempo para fazer ou para aprender, se a gente puder aceitar que muitas vezes eu não pensei em mim como prioridade, e eu, como alguns de vocês aqui colocaram que nas 5 prioridades vocês não estavam, também já pensei assim. E não é que eu vou pensar hoje que eu sou uma prioridade e vou ser prioridade sempre. Muitas vezes a gente vai fazendo coisas, vai fazendo e vai de novo se esquecendo e se voltando para fora e esquecendo que nós somos nossa prioridade, que a gente precisa estar com o nosso autocuidado em dia, que a gente precisa estar consciente. Precisa não, a gente pode escolher. Então, o autocuidado e esse equilíbrio, né, da nossa saúde emocional com as nossas outras dimensões são escolhas. Porque lembrando, Lid, você não sabe da minha vida, por isso que você fala isso. Eu já ouvi muito isso e ouço bastante. Se você estivesse na minha pele, você ia saber que eu não tenho escolha. Seja de qualquer circunstância, a gente sempre tem uma escolha. Às vezes ela é difícil, às vezes as escolhas são as que a gente não queria ter, mas ainda assim são escolhas que a gente pode fazer todos os dias. E aí, como eu disse, o autocuidado é você colocar a sua vida, né? O seu corpo, todas as suas dimensões, como prioridade para você, para que você seja o protagonista da sua vida, e não a vítima, nem do sistema, nem das pessoas, mas que você consiga perceber e fazer escolhas conscientes. Então, essas são as palavrinhas que eu gostaria que vocês gravassem. Percebam, escolham, estejam conscientes das escolhas que fazem. Isso vai fazer a gente ter saúde emocional e que a gente pode trilhar um caminho de autocuidado. Sabendo que, mesmo que a gente tudo bem, hoje está ótimo, estou vivendo um dia lindo, amanhã pode acontecer algo comigo e eu posso me desestabilizar, eu posso me desequilibrar, mas ainda assim eu posso escolher como me comportar diante daquilo.
para que eu não fique só sendo vítima daquilo que me aconteceu, mas que eu seja protagonista do meu comportamento em relação àquilo. E lembrando, né? A vida não é uma constante, não é uma linha reta. Tem altos, tem baixos. E tem algumas coisas que eu considero uma das mais importantes que eu não coloquei aqui, mas que daí o pessoal aqui do Instituto Conta Gotas e o Sandro Castilho traz, e eu tive a oportunidade de aprender com gente, fugiu o nome do moço agora, o Pat Adams, que a alegria também é uma escolha. E a alegria no nosso cotidiano, misturado em todas essas nossas ações de autocuidado, é consciente das nossas necessidades, das nossas prioridades, do nosso lugar na vida, é equilibrar a nossa balança entre dar e receber, que a alegria é algo, é um tempero para o nosso autocuidado, que não pode faltar, é como sal. Mesmo nos momentos tristes, mesmo nos momentos difíceis, mesmo na angústia. Alegria de viver, alegria de ser, alegria de pertencer, alegria de estar, alegria de escolher. E aí, eu vou encerrando já a minha participação aqui, agradecendo a todos que ficaram aqui, e a você que vai ver depois a gravação, ou mesmo que você está aqui e queira ver novamente, você fique à vontade.